Olá, esse é o bate-papo do programa Acolher, que hoje recebe a tia Dag da Casa do Zezinho e a Leonora Moll do Ateliê de Ideias. E eu queria começar perguntando, como que é quando você chega em uma comunidade para identificar as questões daquela comunidade, né? O bacana de você chegar numa comunidade é quando você vê as oportunidades, quando você encontra com as pessoas e que as pessoas têm condições de te dizer o que elas querem. E a gente juntou as mulheres porque elas precisavam, para fazer moda, elas precisavam de comprar linhas, tintas, agulhas, e elas não tinham esse dinheiro. Então a gente foi buscar ajuda nos bancos oficiais, nos bancos tradicionais. Nenhum banco emprestou, né? Nenhum banco emprestou para aquelas mulheres. E aí uma delas teve a ideia da gente ir até a igreja. Na igreja nós encontramos uma pessoa que nos emprestou R$300. A nossa história começa com R$300. Os mesmos R$300 que elas tinham conseguido emprestado, elas começaram a emprestar para outros grupos dentro do morro. Então, quando a gente fez um banco, a gente já tinha um banco, a gente só não sabia que a gente tinha. Então, é este olhar que você tem que ter. Quem é esta comunidade? E quando essa comunidade começa a conversar, a necessidade dela de se conhecer, né? E de saber, por exemplo, quais são os seus saberes, quais são os seus fazeres e qual é o seu perfil, né? Quem é aquela comunidade e o que ela deseja. Não basta o seu desejo, é o desejo delas. Para conhecer a nossa comunidade, o Capão Redondo, o que a gente fez? A gente não foi ver lá quais eram os problemas, a gente foi ver quais eram o que essa turma sabe fazer. De potencial. De potencial mesmo. E aí nós descobrimos, né? Então minha parte ficou cerâmica. Comecei a dar minha aula de cerâmica e uns garotos falaram assim, tia Dag, minha avó faz isso com casca de coco. Eu falei, então vai buscar sua avó, porque eu não sei. E a avó veio, quebrou o coco, o torno era uma panela e uma tampa, não usava nem o meu, e pegou e fez. Falei, já sei, vou contratar a senhora como a primeira educadora da Casazinho e cerâmica. Ela falou, não posso. Falei, por quê? Sou analfabeta. Falei, simples. Eu sou analfabeta em casca de coco, a senhora é analfabeta em letras. Nós trocamos e pronto, a gente começa. Então, o pensar da Casa do Zezinho é ouvir todas as línguas, os sonhos, a diversidade. Tia Dag, então aproveito para emendar uma questão, que é como se forma um empreendedor social, né? Afinal, não tem uma faculdade de transformadores, né? Eu imagino que a formação esteja ligada à prática. Hoje a Casazinho estendeu os braços, né? Foi formando outras pessoas, outros líderes, porque você identifica logo, né? É aquele aluno que não para quieto, aquela menina que está sempre discutindo. Você logo identifica os líderes, né? E pegar essa liderança e encaminhar uma energia que tem forte, como aconteceu comigo, você já vai encaminhando, você está vendo ali um líder. Eu sinto na Casazinho, é uma fazedora de empreendedores, de pessoas, e jovens, né, que querem essa área. Porque a gestão hoje na Casa do Zezinho é uma gestão democrática. Até o Zezinho participa. A pedagogia foi passada, foram formados várias pessoas. Eu acho que um projeto não morre porque o seu fundador, presidente, morreu, sumiu, não. Eu falo que é uma contaminação de vírus. Conseguiu contaminar? Cara, segura. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande da própria comunidade pensar os seus projetos, demandar em cima das dificuldades que eles têm. E o Ateliê de Ideias, na verdade, ele é um formador e apoiador dessas instituições, destes projetos que vão sendo criados, através de uma instituição básica, que é um fórum, que a comunidade chama de Fórum de Desenvolvimento Comunitário, onde essas pessoas, efetivamente, elas podem pensar juntas nos seus problemas, e como o tia Dag falou, lá eles trazem os seus problemas com solução. A comunidade também traz os seus problemas com solução. Tia Dag, como que se avalia os resultados de uma ação social? A avaliação de um trabalho social é a resposta do entorno, de toda a comunidade, do poder público. Quando você vê que a turma atravessa da cidade para a periferia para a cidade, os Zezinhos
saindo dos guetos, né? Porque continuar no gueto, para mim, é terrível. Porque gera preconceito, gera uma série de problemas. Quando ele sai do gueto, ele expande, fala, não, quero isso para mim. Ele volta para a comunidade, ele muda a casa, urbaniza. Fala, não, quero ficar legal aqui, não vai ser mais assim. Quando você vê uma comunidade, por exemplo, se juntando, eu poderia te dar milhares de exemplos que já aconteceram lá no Morro, mas vou te dar um só. Quando 8 comunidades descobrem que uma delas está com 10 casas de madeira caindo, daquelas casas que só o cupim está segurando, porque no dia que o cupim for embora, com certeza a casa vai cair. Ele vai deixar, né? Então, quando essas comunidades descobriram que elas podiam vestir essa camisa do bem e ir até a prefeitura e lutar por essas 10 famílias, e conseguiram. Né? É nesse processo de quando o povo percebe que ele tem a governança, é a governança local, e onde as pessoas começam, inclusive, a incidir nas políticas públicas. É muito bacana. Tia Dag, Leonora, eu queria agradecer a presença de vocês, foi um ótimo papo. E quem quiser conhecer mais sobre a Casa do Zezinho e o ateliê, como que é? Tem um site da Casa do Zezinho? Tem o site da Casa do Zezinho, é www.casadozezinho.org.br. O nosso site é www.ateliê.org.br. Obrigado, gente. E quem quiser conhecer mais projetos bacanas, como o da Tia Dag e da Leonora, entra no site do programa Acolher, e ali a gente tem bem mais conteúdo bacana como esse sobre ação social. Obrigado.